Olá, tudo bem? Eu sou Karine Durães, eu sou nutricionista, trabalho com nutrição materna e infantil há mais ou menos 13 anos, especialista em pediatria e em fitoterapia. E há alguns anos eu conheci a Thaís Ventura, ela trabalha com cozinha e a gente acabou juntando, junto com a nossa amizade, o útil ao agradável, a informação com a evidência científica, junto com a habilidade da parte da alimentação. E hoje a gente vai trazer aqui para vocês um curso que para a gente é muito especial, fala sobre introdução alimentar, onde tudo começa, onde a história da alimentação do seu filho vai se iniciar, para a gente conseguir atingir os nossos objetivos principais, que é a criança continuar comendo bem para todo sempre, né? Ela não come brócolis porque ela é obrigada a comer brócolis, mas porque ela adora comer brócolis. E com o nosso trabalho a gente consegue perceber que isso é completamente possível se a gente tomar alguns cuidados, né? Gastar um pouco de tempo aí com alguns cuidados na introdução alimentar. E a gente vai começar falando se existe, afinal, um jeito certo ou um jeito errado de alimentar um bebê. E eu vou responder isso para vocês com um vídeo que eu vou passar agora. Vocês vão prestar atenção em alguns detalhes desse vídeo. A criança, quando ela começa a comer, ela tem um reflexo da língua, um reflexo que a gente chama de reflexo de protrusão. Quando o bebê vai mamar, ele coloca um pouco a língua para fora, para poder conseguir mamar da maneira mais adequada. E quando a criança vai crescendo, vocês vão perceber que um bebê de 4, 5 meses começa a colocar a mão na boca. Muitas vezes até parece que vai fazer uma náusea. E essa náusea coloca a língua para fora, ela vai puxando esse reflexo de protrusão para o fundo da língua e vai ajudar a criança a comer melhor, a não engasgar quando for crescendo. Mas a primeira vez que a gente der alguma coisa que tem uma textura diferente do habitual, que é o líquido que ela tomava antes, provavelmente a criança faz esse reflexo. Então vocês podem ver no vídeo que a bebezinha ela vai colocando um pouco a língua para fora enquanto vai comendo. Isso não significa que ela não gosta. Mas o ponto principal aqui é que a criança precisa ser ativa no processo. Se desde o começo a criança fizer alguns sinais que ela está ativa, que ela está participando, coloca um pouco a cabeça para frente, isso ajuda muito no processo do prazer da alimentação. Outro detalhe, imagina, o lugar onde a criança é mais sensível é a boca. A gente costuma ficar raspando a boca da criança com a colher quando vai alimentar a criança. E várias vezes a criança para de comer não porque ela está satisfeita, e sim porque ela está cansada daquela raspação, porque para ela às vezes pode incomodar. Então, se possível, uma maneira adequada de alimentar uma criança, deixa ela bem sentada, bem posicionada. É importante que a criança esteja sentada e bem posicionada. Mostra a colher, idealmente de cima para baixo, para não ser uma coisa mais invasiva, que é quando a gente coloca só de frente, e aí a criança acaba sendo ativa no processo. Ela toma a decisão de ir até a colher, se colocar bem pouco na ponta da colher, com uma colher pequena, porque menos volume para lidar, mais fácil de engolir e de tentar mastigar, o que é o que a criança vai começar a fazer. E aí ela começa a ter um início nessa alimentação um pouco mais ativo. E quando a criança é ativa, ela se permite aprender, e quando ela aprende, ela tem um prazer, né, de conseguir entender aquele processo. E aí, esse prazer a gente vincula com a alimentação. A criança pensa de uma maneira direta. Comi, me senti bem, continuo comendo. Comi, me senti mal, talvez isso não seja para mim. E aí o processo de introdução alimentar vai ser um pouco mais truncado. O ideal é que demore o tempo que demorar, a criança precisa se sentir bem comendo. Então pode ser que a primeira vez que a gente alimente uma criança, ela não vai ter esse prazer todo. Espera, a gente não tem pressa. A introdução alimentar ela não serve para alimentar uma criança só. Primeiro, a criança precisa aprender a comer. Então a introdução alimentar tem um objetivo diferente do que era no passado, que precisava nutrir a criança de alguma forma. O leite materno nutre as necessidades da criança. Quando a criança não toma leite materno, a fórmula infantil nutre as necessidades da criança, e a criança tem um tempo para poder aprender a comer. E esse é o objetivo principal de quando a gente inicia uma introdução alimentar.
E aí, sabendo como eu vou servir, né, de uma maneira prazerosa, mantendo a criança ativa, sentada, eu vou escolher eu vou começar a escolher o que vai compor a alimentação da minha criança, que é a parte da nutrição, que é o que a gente mais vai falar aqui nesse curso. Então, afinal, como que a gente faz uma alimentação adequada? Antigamente se começava com um ingrediente, ficava muitos dias nesse um ingrediente, passava, pulava, ia para outro. Hoje em dia, como a criança começa a se alimentar na data adequada, que é por volta dos 6 meses, quando ela está fisiologicamente preparada, ela está sentada, o ideal é a gente começar, quando fizer uma refeição, com uma refeição já completa. A criança está preparada para comer, está comendo, a gente já vai montar uma refeiçãozinha completa ou uma papinha completa, dependendo de como vocês escolherem fazer a introdução alimentar. E aí, essa papinha completa compõe alguns grupos alimentares. Se a gente pensar numa alimentação de um adulto ideal, seria mais ou menos assim. A gente vai escolher um alimento dos grupos do carboidrato. Os carboidratos são divididos em 2 grupos grandes, que são os cereais, arroz, quinoa, milho. Se a gente for tentar pensar num macete, as coisas pequenininhas que parecem sementes e são carboidratos são os cereais. E os tubérculos, que são as raízes. Então, batata doce, mandioca. O bebê, quando ele inicia a introdução alimentar, ele pode comer todos os carboidratos. Mas é um pouco mais gentil com o bebê começar com os tubérculos. Os tubérculos são bem nutritivos e é mais fácil mastigar e engolir um tubérculo do que um cereal. Então, uma dica que eu dou para vocês é tentem começar com batata doce, mandioquinha. A criança está começando a comer melhor, a gente passa para os cereais. O macarrão também faz parte dos cereais porque ele é feito de trigo, né? E aí ele também pode entrar na introdução alimentar. Lembre-se sempre que é mais vantajoso para a nutrição do bebê a gente manter os alimentos mais variados possíveis. E também as raízes um pouco mais nutritivas, por exemplo, do que o macarrão, então mantém mais raízes do que o macarrão. E cereal para o bebê já pode ser integral desde o início. Arroz integral, macarrão integral sem problema nenhum. Lembre-se sempre de tentar introduzir algumas novidades. Cevadinha, painço também são cereais interessantes para fazer na introdução alimentar. E depois a família pode experimentar e continuar comendo, que também são outras opções legais de variedade da alimentação. Nessa refeição também precisa ter um legume. O legume, em geral, é aqueles alimentos coloridos maravilhosos que a gente vê na feira, né? Cenoura, beterraba, abóbora, chuchu, como vocês vão ver aí na imagem do slide. O ideal é tentar não usar muitos legumes ao mesmo tempo. Usa 1 ou 2, porque aí a criança consegue experimentar sabores diferentes. Lembre-se que a variedade é um dos pilares para a introdução alimentar de sucesso. Quanto mais variada a alimentação do bebê for, quanto mais ele conseguir comer coisas diferentes no dia a dia, mais ele acredita que aquilo é normal. E se é normal, ele continua comendo variado quando cresce. Então, não precisa ter receio de legume que não é, talvez, saboroso para sua família. Aí é a oportunidade de você começar a perceber possibilidades de variar a alimentação da família. E, principalmente, legumes que são da região de vocês. Tenta variar do básico de cenoura, chuchu e tentar colocar um maxixe, um quiabo. São alimentos muito nutritivos e que vão trazer uma variedade na alimentação, de cultura da vida do seu bebê, que é muito importante para ele. É muito importante também a gente colocar uma folha. A folha agrega nutriente, então fonte de magnésio principalmente, fonte de ferro algumas. E ela também traz as fibras para a alimentação do bebê. Colocar folha é tão importante quanto colocar um legume. Então você vai escolher por enquanto 2 porções de carboidrato, 1 porção de legume e meia porção de folha, mais ou menos, para poder fazer uma refeição do bebê. É muito legal também colocar folhas amargas. Você faz uma combinação de uma folha amarga com um carboidrato um pouco mais adocicado, como uma batata doce, você vai conseguir equilibrar esse sabor e o bebê vai experimentar esses sabores diferentes. A introdução alimentar também serve para educar o paladar, então não precisa ter medo. Então, escarola, chicória, espinafre,
Muita gente que tem dúvida, como eu dou alface para o bebê? Da mesma maneira que eu dou outra folha. Pode refogar alface, pode aquecer alface, não tem problema nenhum. E aí a gente vai para as crianças que escolhem introduzir carne na introdução alimentar, né? Uma introdução alimentar vegetariana também é super possível, sem problema nenhum, mas quando a gente escolhe comer carne, escolhe uma quantidade de carne, a única coisa na introdução alimentar que tem quantidade específica são as proteínas animais. Porque isso garantiria que a criança poderia consumir um pouco mais de ferro e zinco na sua dieta. A criança não tem a obrigação nenhuma de comer toda a carne, mas é bacana se ela puder ter a oportunidade, né? Então, se ela tiver uma necessidade maior de ferro ou zinco, provavelmente o organismo dela vai aceitar mais a carne, que vai ter ali disponível para ela, e se não, ela acaba comendo um pouco menos. Então, a medida ideal para cada refeição de proteína animal ou algum tipo de carne, 25 a 35 gramas por refeição. A carne bovina, pode usar músculo, pode usar patinho, pode usar a carne que você tiver disponibilidade. O frango, ele tem uma pequena diferença. Se eu comparo um peito de frango com uma sobrecoxa de frango, a sobrecoxa de frango tem 3 vezes mais ferro do que o peito de frango, 2 vezes mais zinco do que o peito de frango. Então, se eu quiser dar uma comida mais densamente nutritiva, é melhor eu escolher uma sobrecoxa do que o peito. É claro que o peito de frango ele não é proibido na introdução alimentar, mas se por algum motivo eu quero dar alguma parte um pouco mais nutritiva, eu posso escolher um filé de coxa tranquilamente para fazer a refeição. O peixe e o ovo, que antigamente se dava a partir de 9 meses ou 1 ano de vida, passa a ser introduzido na alimentação do bebê logo no começo. Então, 6, 7 meses a gente já começa a introduzir esses alimentos que antes a gente introduzia mais tarde por causa de um risco de alergia. E hoje a ciência já traz a informação para a gente que se eu introduzo antes do 8º mês, com 6 meses ou 7 meses, diminui o risco de alergia quando eu introduzo o peixe ou o ovo inteiro. O peixe pode ser dado 1, 2 vezes por semana e é muito saudável servir o peixe. Pode ser também qualquer peixe que você tiver disponibilidade. Talvez diminuir a oferta de cação por causa a criança acaba ficando mais exposta à contaminação com mercúrio, porque o cação é um peixe que tem um pouco mais de contaminação com mercúrio, mas o ideal seria variar o tipo de peixe. Uma semana eu dou uma tilápia, outra semana eu dou madejo, outra semana eu dou uma pescada e assim variando, claro, sempre pensando, nunca peixe com espinho, porque se o bebê machucar a boca na introdução alimentar, provavelmente ele não volta mais a comer peixe durante bastante tempo. E o ovo, que é tão cheio de polêmicas em volta dentro da nutrição, hoje a gente assume que é um dos alimentos mais nutritivos que a gente tem acesso. E é legal servir ovo para a criança pelo menos 2 vezes por semana, mas a parte mais importante do ovo o ovo não é único na papinha, ele é a mais, porque o ovo não é fonte de ferro. O ovo é fonte de vários tipos de nutrientes, mas ele não é fonte de ferro. Então, se eu faço uma comida para o meu bebê que tem um carboidrato, uma batata, um legume, uma cenoura, uma folha, sei lá, um espinafre, uma carne, aí eu coloco o ovo a mais e não no lugar da carne para poder continuar fazendo uma boa oferta de ferro para o meu bebê, porque entre 6 meses e 12 meses o bebê tem uma necessidade maior de ferro do que antes ou depois dessa idade. Então, em relação às carnes, essas que a gente pode começar a introdução alimentar e o ovo sempre a mais. A gente sabe que é melhor para o bebê oferecer a fruta in natura. O que é a fruta in natura? A fruta da forma que ela é. Não é recomendado hoje em dia oferecer suco de fruta. Vocês já ouviram falar disso? A nossa Nutri vai explicar para vocês aí na aula teórica. Mas eu vou falar um pouquinho. O suco de fruta, quando a gente faz o suco de fruta, a gente coa, a gente vai tirar o quê? A gente vai tirar a parte, as fibras, né, do suco, então aquela absorção do suco vai ser muito rápido, que vai dar um pico de insulina e para o bebê não é legal. Então hoje em dia o recomendado é oferecer o suco depois de 1 ano. É recomendado a gente oferecer só a fruta in natura, mas o que a gente pode fazer para revezar? Às vezes o bebê não aceita a fruta, ou o bebê não quer comer, está cansado, enjoou da fruta. A gente tem no Brasil milhões de espécies de fruta. O bebê, desde a introdução alimentar, ele pode comer todas as frutas. A gente pede para evitar
abacaxi, que pode dar afta na boca do bebê, o morango para que ele seja orgânico por causa de agrotóxico, mas fora isso não tem um porquê não oferecer fruta tal ou fruta tal. A gente pode oferecer todas as frutas, então a gente tem uma gama enorme de frutas para o bebê aprender a comer. Mas eu sou fã de papinha e tem umas papinhas doces que eu gosto bastante, o Dudu amava. A papinha doce é bom para a gente mudar um pouco a textura e a gente também mudar o paladar da própria fruta. Porque a gente vai poder misturar com canela, a gente pode botar uma gotinha de extrato de baunilha, a gente pode colocar erva doce, a gente pode colocar várias outras coisas para mudar a forma de apresentar a própria fruta. A maçã tem um agravante, ela é dura, então mesmo se você for dar um pedaço para o seu bebê, quando ele for pequenininho, tipo 6 meses, 7 meses, que ele ainda não tem controle total da mastigação, tem um risco muito grande de engasgo. Então é melhor a maçã que não seja oferecida inteira. A gente pode fazer dela raspadinha, a gente pode oferecer ela assim cozida, igual eu vou mostrar para vocês agora. Lembra que eu falei com vocês da maçã, de cozinhar ela no vapor? Então, eu fiz exatamente da mesma forma, tá? Cozinhei a maçã no vapor, estava pronta, quando ela rachou, eu tirei. E aí, olha que simples. Essa maçã cozida assim, gente, ela tem o sabor apura, fica tão gostoso. E até é uma forma de modificar um pouco o tipo de lanchinho, né, do bebê. A maçã cozida, você pode fazer com a banana cozida. Banana cozida é uma delícia, banana da terra cozida, quem não gosta, maravilhoso. Então, deixa eu amassar aqui nesse potinho. Lembrando que é sempre amassadinho com garfo, tá, gente? Amassada. Amassar a maçã. Essa papinha é muito bom pra gente fazer também para levar pra rua. Você colocar num potinho, congelar, pode congelar, tá? Dura 3 meses congelado. E se por acaso você tiver que ir pra rua, fazer alguma coisa na rua, correndo, tiver que passar o dia inteiro na rua, você acaba não sucumbindo às papinhas industrializadas. Você vai ter sempre lá no seu freezer uma papinha sua, que você sabe como foi feito, que ingrediente que tem amor de mãe, que é o melhor ingrediente que você pode usar. Então assim, né, de mãe ou de pai, porque eu sei que tem pai que cozinha também. Então, é bom sempre ter um potinho congelado. Fica para essas horas meio de correria assim. Amassou. Amassou e uma pitadinha de canela. Tem problema usar canela? Não, não tem problema usar canela. Desde 6 meses? Desde os 6 meses. Não tem problema nenhum. Tá? E eu tenho certeza que seu bebê vai amar. Nossa, gente, essa sobremesa que até eu como. Tô até aqui salivando. Olha que delícia. Que bebê que não vai gostar de uma papinha assim?